Muito bom dia, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, são 7 horas da manhã e mais 32 minutos. E está no ar mais um Acorda comigo, Gustavo Negreto e Graziele Geronde. Muito bom dia para você, Gra. Bom dia, Gustavo. Bom dia você que está em casa. E vamos começar que temos muita coisa. Temos muita coisa, lembrando que a gente está pela Clarete NFM no 106.5, pelo canal digital no 45.1, net no canal 12 e também pelo facebook.com/TV Claré. E a galera pode participar com a gente, Gra. É só ligar no 2111 7000 ou então mandar o WhatsApp neste mesmo número. O que importa aqui é a sua participação, é o seu bom dia, é o seu pitaco. Tem também a nossa transmissão pelo Facebook, que pode virar uma participação. A nossa transmissão pelo Facebook, que pode ser uma participação sua também. O que importa pra gente é isso: participação do público e muita notícia, que é o que a gente tem hoje, né, Gra? Com toda certeza. Vamos às manchetes? Bora. Rio Claro não registrou casos de dengue na última semana. Muito importante, o número já vinha caindo e na última semana, no boletim divulgado na última sexta-feira, 100 casos de dengue. Com relação ao coronavírus, 15 novas confirmações em 24 horas e quase 3.200 desde o início da pandemia. Na nossa região, Araras registrou 2 mortes nesta segunda-feira, enquanto em Santa Gertrudes foram 3 nas últimas 24 horas. E o estado de São Paulo registra casos em todas as 645 cidades. A última cidade registrou casos ontem, na segunda-feira. Hoje é dia do advogado e ao vivo no estúdio uma profissional vai contar sobre todos os desafios de uma profissão que é muito importante para a sociedade. E tem solidariedade. Casal aproveita tempo em casa para reformar cadeira de rodas. É isso, Gra. Tudo isso e muito mais, todo mundo confere a partir de agora. São 7 horas da manhã e mais 34 minutos. O Acorda está apenas começando. A gente começa com uma notícia triste, mais uma morte em trânsito aqui na cidade de Rio Claro. Um homem de 42 anos morreu após ser atropelado na noite de ontem na Avenida Ulisses Guimarães, o chamado Anel Viário, na região do bairro São Miguel. De acordo com familiares, Antônio Carlos Cardoso estava em frente à sua própria residência quando foi vítima de um atropelamento. A polícia militar atendeu a ocorrência no momento e ainda não sabia, quem foi o autor do acidente. De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um caminhão que passou pelo trecho pode estar envolvido. Os condutores de outros 2 veículos que trafegavam pelo local pararam para prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e o óbito foi constatado. De fato, é uma avenida, é uma via da cidade de Rio Claro que os motoristas costumam pisar um pouco mais do que o necessário, até porque o radar ele fica somente em frente ao Unesp. Então, isso aconteceu próximo à região do bairro São Miguel. Por ali não existem lombadas ou semáforos, alguma coisa que possa coibir a super velocidade dos motoristas. A gente não sabe o que aconteceu no caso. É claro que vai rolar investigação ainda sobre isso. Só que os moradores da região reclamaram bastante sobre isso já. Muitas pessoas passam lá sem limite de velocidade. Quando tem radar, não só ali em frente ao Unesp, é um radar móvel. Essa hora da noite, esse radar móvel já não está mais lá. Mais uma vítima de acidente aqui na cidade de Rio Claro, Gra. E mais uma coisa para a Polícia Civil apurar, né? Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, a gente vai falar aqui mais uma situação difícil para quem precisa receber o auxílio emergencial e não consegue a liberação. Uma monitora escolar que está sem trabalho não consegue sequer abrir a contestação sobre o benefício negado. A situação da sua primeira solicitação do auxílio emergencial foi atualizada, conforme informações recebidas da DataPrev. Ligações como essa têm sido rotineira para Cláudia desde maio, quando se cadastrou para receber o auxílio emergencial liberado por causa da pandemia. No entanto, apesar de estar dentro dos critérios exigidos pelo governo federal, a monitora de ensino, que está desempregada desde o começo do ano, teve o benefício negado. E o motivo apontado pelo órgão é que ela ou algum membro da família já recebe o auxílio, o que, segundo ela, não coincide com a realidade.
Chegou assim a pensar que possa ter sido seu ex-marido, né? Mas não há essa possibilidade. Não tem possibilidade. A gente é divorciado há 7 anos. Ele já tem uma outra esposa. Além dele ser casado com outra esposa, ele também é aposentado. Por 2 razões ele poderia ser negado. Não foi ele. E ele também não precisa. Ela buscou então atendimento em uma das agências da Caixa e ficou surpresa ao receber o extrato da conta. Ela falou, não caiu nada na sua conta. E a gente não tem o poder de mandar na Dataprev, sabe? O que a gente faz aqui é receber e distribuir o dinheiro. Daqui para trás é Dataprev. A senhora vai ter que estar ligando no 111. De site em site e nenhuma solução. Apresentar contestação. Critério não atendido, não permite apresentar contestação por esse caso. É uma bifurcação. Ninguém resolve. Um empurra para o outro, que empurra para o outro. A realidade mais triste e cruel, no meu caso, é que não abre a janela de contestação. Não abre. Nem mesmo no cadastro único da Prefeitura Municipal de Rio Claro, não conseguiu abrir. Depois de percorrer todos os caminhos possíveis pela internet, Cláudia chegou a pedir ajuda da polícia. Ela tentou registrar um boletim de ocorrência sobre a possível fraude, mas a resposta foi a mesma que recebeu dos órgãos competentes. A delegada falou que não podia fazer porque eu não tinha um papel comprovando, não sou eu que estou recebendo, alguém está recebendo em meu lugar. O país vai ser assim mesmo, a gente vai acabar ficando sem. Ela falou assim, não é só você, é um amontoado de pessoas que está sofrendo esse caso. A ajuda dos R$600 não chega, diferente das contas mensais. E aí a situação fica cada vez mais apertada. Eu espero que eles revejam o meu caso, que eles me deem a resposta correta do porquê eu não recebi. E se eu tenho direito, eu quero receber. Porque eu estou perdendo a moto, logo vamos ter que devolver a casa, entre outras coisas mais, né? Que isso trouxe pra gente. Situação bem complicada, e quando ela fala, né, conversei com os policiais, eles me disseram que não sou a única que tá sofrendo com isso. Isso sim é difícil, né, num momento como esse, saber que tanta gente que precisa realmente do auxílio emergencial não recebe. Esse é um caso ainda mais complicado por ser uma suspeita de fraude. Tem muita gente que está recebendo sem precisar, e aí faz a diferença na conta daqueles que os R$600 cairiam muito bem, né, Gra? Exatamente. É um valor que a gente pode analisar que não é muito, mas que pode ajudar muito numa situação complicada, né? Para quem não está recebendo nada, R$600 já é algo muito grande. Já é algo que ajuda muito, né? Então essas dúvida. fraudes precisam realmente ser verificadas e quem está cometendo elas precisam ser punidos, né? Sem dúvida nenhuma. A gente entrou em contato com a Caixa, que em nota informou que quem não estava no cadastro único, mas se enquadrou nas regras do benefício, pôde se cadastrar pelo app Caixa Auxílio Emergencial. Após esse procedimento, os critérios de elegibilidade são avaliados pela Dataprev e, se enquadrado, o benefício é creditado ao beneficiário. Eles ressaltaram também que a gestão da concessão do auxílio emergencial aos trabalhadores informais é de competência do Ministério da Cidadania. Ou seja, mais complicado ainda. Mudando também de assunto, agora vou para falar de saúde e uma notícia importante e boa na saúde. Rio Claro não registrou na semana passada nenhum caso de dengue, conforme divulgado na última sexta-feira pela Vigilância Epidemiológica, o que confirma a queda que já vinha sendo registrada nas semanas anteriores. Em 2020, são 1.038 casos de dengue em Rio Claro e nenhum caso de Zika vírus, chikungunya e febre amarela, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a Prefeitura, isso não significa que pode se relaxar nos cuidados preventivos. O engajamento da comunidade na eliminação dos criadouros é fundamental para que as ações desenvolvidas pelo público continuem alcançando o resultado esperado. O Centro de Controle de Zoonoses realiza vistorias casa a casa e também em pontos estratégicos e imóveis especiais. Nos bairros em que há confirmação de casos, é feita a nebulização. O trabalho abrange toda a cidade
e não para, observou Diego Reis, chefe do CCZ. Além do setor de saúde, o trabalho preventivo tem participação de vários setores da administração municipal. As secretarias de Obras e de Agricultura fazem limpezas periódicas de terrenos particulares em áreas públicas onde moradores, de forma inadvertida, descartam entulho e lixo. Para colaborar na eliminação de criadouros, os rioclarenses contam com coleta de lixo domiciliar em todos os bairros, 6 ecopontos, coleta seletiva de lixo e serviço mensal de cata-bagulho, segundo a Prefeitura. Uma situação que a gente vive falando também, né, Gustavo? Por favor, não joga lixo em área que não pode. Tem os serviços da Prefeitura para coleta. Ainda tem o ponto, né? O tempo está muito seco. Então a água parada é somente da irresponsabilidade que está vindo há muito tempo atrás. Porque a gente não registra chuva há muito tempo aqui na cidade de Rio Claro. Lógico que qualquer desrespeito com relação a isso pode colaborar com o aumento de casos de dengue, sem dúvida nenhuma. Que bom que nesse quesito a população de Rio Claro parece estar colaborando. Tem muita coisa pela frente e a gente fica de tocaia. Falar de coronavírus, o consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia no Brasil, a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 8 horas da noite de ontem. O país registrou 721 mortes pela Covid-19, confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 101.857 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.022 óbitos, uma variação de 2% positivo em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, já são 3.056.312 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. 20.730 desses confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de casos foi de 43.521 casos por dia, uma variação negativa de 4% em relação aos casos registrados nos últimos 14 dias. Ontem foi declarado pela OMS que o Brasil conseguiu controlar, mas não abaixar ainda a contaminação e a curva de vírus, até porque a gente enfrenta há muito tempo esse platô com relação ao mesmo número, falo em relação ao país, com relação aos números de casos confirmados e o número de mortes. O Brasil conseguiu achatar a curva que era o esperado, mas a gente não consegue abaixar o número de casos ainda crescendo, muita gente sendo infectada. Esse é um problema muito sério, né, Gustavo? A gente precisa buscar alternativas para conseguir diminuir essa curva, né? O importante é achatar, mas diminuir é mais ainda. A tendência é que agora novos testes sejam disponibilizados pela própria Fiocruz, que vai abrir laboratórios em outros estados, para que a gente consiga, de fato, testar a população como pede a OMS desde o começo, para ter o controle da pandemia aqui no país. Falando sobre o mundo, que de ontem para hoje já ultrapassou os 20 milhões de contaminados, já chegou a 20.092.855 pessoas já tiveram um diagnóstico positivo para o coronavírus. Os Estados Unidos segue sendo o país líder nesse ranking, com quase 5.100.000 casos. O Brasil é o terceiro colocado, como a gente disse agora, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, né, que usa os números do nosso Ministério da Saúde, são 3.057.470 pessoas. A Índia é o terceiro país com maior número de pessoas infectadas. Quase 2.300.000 indianos já foram contaminados pelo novo coronavírus. O que chama atenção e a diferença de ontem para hoje, Gra, é o terceiro país com o maior número de mortes, né? Que também é grande no mundo todo. Com toda certeza, já são 736.254 vítimas fatais da doença. Os Estados Unidos continuam liderando a lista. Na sequência, vem o Brasil com
com 101.752 mortes, e o México em terceiro lugar, com 53 mil mortes. Nesta segunda-feira, o México ultrapassou o Reino Unido, que era o terceiro país com o maior número de mortes do mundo. O México chegando então à casa dos 53 mil mortos. É preocupante, porque não era um país que estava aparecendo e de repente já é o terceiro país com o maior número de mortes e tem apenas entre aspas, entre diversas aspas, 485 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Estranho, né? Metade do que tem de morte o Brasil, e o Brasil tem tanto número de casos confirmados a mais. Número de pessoas recuperadas, Gra? Já são 12.350.879 pessoas que estão livres do novo coronavírus. O Brasil segue liderando a lista com mais pessoas recuperadas da doença, com mais de 2 milhões que já se recuperaram. Outra notícia positiva, além de trazer sempre o número de pessoas recuperadas, é que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira, ainda pela manhã, logo pela manhã, melhor dizendo, que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O ministro da Rússia, Mikhail Murashko, disse que o imunológico mostrou eficácia e segurança. Esta manhã, pela primeira vez no mundo, segundo eles, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada, disse Putin durante uma videoconferência com integrantes do governo exibida pela televisão. Ele disse ainda que sabe que é bastante eficaz, que proporciona uma imunidade duradoura. Uma notícia bem boa mesmo, hein, Gustavo? O presidente ainda informou que uma das filhas foi vacinada contra a Covid-19. De acordo com ele, ela participou desses experimentos e não sentiu nada mais do que uma febre, só isso. A vacina será distribuída em 1º de janeiro de 2021, de acordo com o Registro Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde, consultado pelas agências de notícias russas. Nas semanas prévias a esse anúncio, cientistas estrangeiros expressaram uma certa preocupação com a rapidez da criação de uma vacina desse tipo, enquanto a Organização Mundial da Saúde pediu respeito às diretrizes estabelecidas e que a Rússia seguisse, entre aspas, todos os estágios necessários para desenvolver uma vacina segura. É lógico que isso vira também uma certa disputa por poder e por saber quem conseguiu primeiro a vacina contra uma pandemia de nível mundial, mais de 188 países atingidos. Tomara que de fato ela seja eficaz, consiga combater toda essa contaminação, porque a gente consegue usar isso como algum tipo de experimento e ter uma noção de que as vacinas conseguem combater um vírus tão forte, né? E é uma vacina que todo mundo espera, né, Gustavo? Então é óbvio que todos os países querem ser os primeiros a lançar, né? Então a gente aguarda ansiosamente por tudo isso, enquanto isso eles brigam para ver quem sai na frente. A gente espera mais um pouco, aqui no Brasil os testes estão acontecendo, a ansiedade é grande, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito de anunciar logo que as vacinas serão distribuídas e que os testes foram eficazes aqui no país. Ainda tem um tempo, eu acho que tem que respeitar os estágios, assim como a população tem que respeitar todas as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e tudo mais, e a gente com força e com vontade de combater essa pandemia. Eu digo mais, eu gostaria de anunciar que a vacina já está sendo aplicada. Essa é boa também, melhor ainda, né? Falando ainda sobre coronavírus, na nossa região, a Prefeitura de Piracicaba confirmou 125 novos casos e 5 óbitos. As vítimas são 3 homens de 53, 63 e 85 anos e 2 mulheres de 75 e 89 anos. De acordo com o boletim epidemiológico, a maior cidade da região contabiliza 9.235 casos com 234 óbitos e 7.715 curados. 907 pacientes aguardam resultado de exame. Em Limeira foram registrados mais 53 casos e 2 óbitos, sendo as vítimas uma mulher de 59 anos e um homem de 69 anos. Com esses registros, a cidade chegou a 6.716 confirmações e 181 óbitos. Desde o começo da pandemia, de acordo com a Prefeitura, 6.470 pacientes já se curaram.
Cordeirópolis tem 18 novas confirmações, atingindo 1.005 desde o começo da pandemia, com 12 óbitos. O número de recuperados passou de 763 para 808, de acordo com a Prefeitura. Em Araras, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais 2 mortes causadas pela Covid-19, somando 44 desde o início da pandemia. A cidade tem 1.815 casos confirmados, sendo que 6 foram divulgados e confirmados nas últimas 24 horas. Entre os casos, 19 estão internados, 7 deles na UTI e 12 na enfermaria Covid, somando dados da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Unimed. Há ainda outras 11 pessoas internadas nos hospitais, aguardando resultados de exames para diagnóstico do caso, 2 delas na UTI. Em Santa Gertrudes foram mais 3 mortes, chegando a 9. Segundo a Vigilância Epidemiológica, essas 3 novas mortes foram de idosos que estavam internados em hospitais aqui da cidade de Rio Claro. Trata-se então de um homem de 84 anos e 2 mulheres, uma de 72 e outra de 81 anos. De acordo com o boletim divulgado na terça-feira, Santa Gertrudes contabilizava 550 confirmações da doença, sendo que 422 já estavam curados. A gente passou um pouco do panorama da nossa região. Agora, todos os 645 municípios do estado de São Paulo registram pacientes com Covid-19, de acordo com o balanço divulgado pelas secretarias municipais de saúde. A última das cidades a registrar o primeiro caso foi Ribeirão Corrente, que confirmou o primeiro paciente infectado por coronavírus no final da tarde de ontem. Com 4.718 habitantes, Ribeirão Corrente era uma das últimas 4 cidades do estado de São Paulo que ainda não tinha moradores diagnosticados com Covid-19. O anúncio com a confirmação desse primeiro caso foi feito pela Secretaria de Saúde da cidade em uma publicação no Facebook. O paciente fez exame na manhã de ontem em um hospital particular e está em isolamento desde quando surgiram os sintomas. E ainda de acordo com a Secretaria, o paciente passa bem. Uma cidade pequena de 4.200 habitantes, demorou para registrar. Isso mostrou um certo respeito, até mesmo como as autoridades enfrentaram o vírus. E é isso, agora isso é um dado meio preocupante, né? Agora realmente o estado todo está com aquela mancha vermelha com relação a casos confirmados. Falando de Rio Claro, o município somou 15 novos casos de coronavírus, conforme o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 3.198 confirmações da Covid-19. Desses novos 15 casos, 2 pacientes estão hospitalizados e os demais em isolamento domiciliar. 75 pessoas estão internadas por conta da doença, o que inclui casos suspeitos, sendo 35 em leitos públicos e 40 em hospitais particulares. Deste total, 27 pacientes estão em UTI, com 17 pessoas sendo atendidas na rede pública e 10 na rede privada. O município tem 92 óbitos por Covid-19 confirmados e 3 em investigação. Até o momento, por aqui, 2.449 pessoas se recuperaram da doença. Uma das principais discussões aqui na cidade de Rio Claro, que envolve a situação do coronavírus, foi aquela denúncia da compra dos EPIs pela prefeitura. 4 milhões era o contrato, muita coisa envolvida, denúncia com relação à empresa, à assinatura, os demais erros. E aí, o que aconteceu? Instauração de CPI e CP. E uma dessas notícias é de que os integrantes da CPI, que apura, as denúncias relacionadas às condições dos equipamentos de proteção individual, aprovaram na segunda-feira a contratação de uma consultoria técnica para dar suporte a esse trabalho de investigação. De acordo com o presidente da CPI, o vereador do MDB, Anderson Cristofoletti, os trabalhos de apuração vão envolver perícia, entre outras ações técnicas, que justificam a contratação de empresa especializada. A contratação dessa consultoria especializada, consultoria técnica, foi aprovada por unanimidade no plenário. A partir de agora, a CPI da Saúde vai acionar o Departamento de Compras da Câmara Municipal para que os procedimentos burocráticos possam ocorrer para efetivar a contratação.
a gente como jornalista, a gente pede que isso aconteça, porque tudo que for como prova e de fato técnico e possa comprovar ou não as irregularidades, a gente está aqui aguardando todos esses resultados para trazer as informações para todo mundo, né, Gra? E é claro que a TV Claré vai acompanhar de perto a CPI e a comissão processante. É isso. Bom, mudando bastante de assunto, a gente fala de algo importante, de uma figura muito importante. Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, e um dos maiores defensores dos direitos humanos do país, morreu aos 92 anos neste sábado em Batatais, onde havia sido removido para tratamento médico e problemas respiratórios. Nossa equipe esteve em Batatais no velório no último domingo e traz as informações com Paulo Lima e Jefferson Camargo. O velório de Dom Pedro Casaldáliga começou na capela do Colégio São José de Batatais, mantido pelos missionários claretianos no interior de São Paulo. Admiradores de várias regiões vieram para a despedida do bispo, que lutou pela reforma agrária e defesa das terras indígenas. Missionário claretiano e bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, Casaldáliga estava internado na Santa Casa da cidade e morreu de insuficiência respiratória devido a complicações do mal de Parkinson. 4 exames para Covid-19 deram negativo. Os missionários claretianos celebraram a missa de corpo presente e homenagearam Casaldáliga com objetos que simbolizaram as lutas assumidas pelo religioso. Nascido na Catalunha como Pere Casaldáliga em 1928, o missionário veio para o Brasil no final da década de 1960 e já permaneceu na região de São Félix do Araguaia, norte do estado do Mato Grosso. Lá, começou a lutar incansavelmente pelos menos favorecidos, contra interesses de latifundiários, madeireiros e, em parte, do governo da época, regido pela ditadura militar. Quase foi expulso do Brasil mais de uma vez, sofreu diversas ameaças de morte, mas seguiu firme até o limite do corpo aos 92 anos. Deixou, além de todo o legado do seu trabalho, uma legião de seguidores e admiradores. Casaldáliga ajudou a fundar o Conselho Indigenista Missionário e a Pastoral da Terra, e era também um defensor dos direitos das mulheres. Também teve como bandeira a educação para um povo que sequer tinha escolas para cursar, como conta a jornalista que escreveu a biografia do bispo. O Pedro, ele incentivou muito a criação de escolas ao longo de toda a prelazia dele, né? Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei para o livro, que é o Antônio Canuto, ele fala uma frase emblemática, ele diz que em todo o campo da prelazia havia uma escolinha, né? E essas escolas eram incentivadas pelo Pedro Casaldáliga. Tinha veia literária. Poemas, manifestos, artigos, cartas com cunho político ou temas ligados à espiritualidade ganharam páginas publicadas no Brasil e no exterior. Trajetória que rendeu um filme biográfico, Descalço sobre a Terra Vermelha, produzido e lançado em 2014 por produtoras espanholas em parceria com a TV Brasil. Mensagens em vídeo foram enviadas para a primeira etapa do velório, como fez o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Amados irmãos e amadas irmãs, saúde e paz. Dom Pedro Casaldáliga pregou o Evangelho em cada atitude. E o governo espanhol, por meio da embaixada. Dom Pedro Casaldáliga foi um referente de humanidade e de espiritualidade. Um referente religioso, social e humanitário. Homenagem também em Balsaneri, cidade natal de Dom Pedro. Para os missionários claretianos, um trabalho para ficar eternizado. Um homem que veio da Espanha, que viveu pobremente, que pregou a pobreza e também a solidariedade para com os mais pobres. Na igreja também se tem o costume, os santos, as pessoas muito importantes, que viveram uma autenticidade total de vida como Pedro, de serem chamados santo súbito, isto é, que sejam reconhecidos santos logo. E é isso que nós pedimos, que Pedro seja reconhecido um santo da igreja.
Como eu disse ontem, né, nossas equipes estão acompanhando todas essas cerimônias. O corpo, neste momento, está em Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, às 9 horas da manhã. Daqui a 1 hora, tem uma cerimônia com a presença de centenas de índios chavantes, que foi um dos povos das grandes missões do Dom Pedro. E à tarde, o corpo segue para São Félix do Araguaia, onde o missionário será sepultado amanhã pela manhã. Adriano Santos, Leonardo Alves estão acompanhando desde o domingo aqui em Batatais toda essas cerimônias, e a gente traz a reportagem completa, traz mais informações de acordo com esta semana. Bom, 8 horas da manhã, mais 1 minuto, Gra. Bora girar? Bora girar, vamos para o intervalo que daqui a pouco tem entrevista com uma advogada criminalista e também tem mais denúncia vindo aí. A gente volta em 2 minutos, não saia daí. De volta com a corda, agora 8 horas da manhã, mais 4 minutos, e a gente começa esse segundo bloco quente mais uma vez, até porque esse ano de 2020 aqui na cidade de Rio Claro não tá brincadeira. Mais uma denúncia, e dessa vez é com relação ao Departamento de Proteção Animal. Nathalie Oliveira. A denúncia foi enviada no WhatsApp da vereadora por um número desconhecido. O documento possui o logo da Prefeitura e da Secretaria de Meio Ambiente. No entanto, não está assinado. Nas mais de 100 páginas são relatadas situações envolvendo o nome da ex-diretora do Departamento de Proteção Animal, Gisele Pfeiffer. Entre as acusações está a de superfaturamento no orçamento de serviços veterinários. A ex-diretora do DPA, ela pedia para também veterinária que prestava serviços ao município, colocasse um dinheiro de uma quantia mais alta, né, para eventuais, não sei qual o objetivo, mas na denúncia tá bem relatado isso. Outra situação também que aqui a denúncia tá bem explícita é onde espere-se o princípio da impessoalidade, né, onde a supostamente a ex-diretora do DPA teria emprestado um dinheiro público
Há também ex-veterinária que prestava um serviço ao canil municipal. Durante a sessão, a parlamentar apresentou rapidamente a denúncia e teve apoio dos colegas no requerimento que fez à Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive foi um requerimento que eu fiz solicitando à Secretaria de Meio Ambiente que responda a alguns questionamentos, né? E a gente quer saber se isso é verídico, e se for verídico, a Câmara precisa estar tomando as devidas providências o quanto antes para que a fiscalização e a medida de transparência sejam adotadas da melhor forma possível. A Secretaria de Meio Ambiente tem agora o prazo de 15 dias para responder às questões levantadas pela vereadora. Ainda durante a sessão, o vereador Paulo Guedes se levantou em defesa da ex-diretora. Ela vem sofrendo aí alguns ataques desnecessários e também injustos. Mas, enfim, que toda a questão seja apurada e os responsáveis sejam punidos por esse documento, que até o que me parece é um documento apócrifo, ou seja, sem validade nenhuma oficial. É isso, a gente vai atrás dessa resposta, entender o que de fato está acontecendo com relação a essa denúncia. E no decorrer da semana a gente traz aqui todas as respostas do Departamento de Proteção Animal, da Secretaria de Meio Ambiente, todas as partes envolvidas com relação à denúncia. Agora o assunto é outro, Gra. Vamos mudar de assunto e falar do que nós comemoramos hoje. Hoje é um dia especial. Hoje eu disse logo no começo do Acorda sobre o Dia do Advogado. A gente vai falar sobre isso justamente agora. E lembraram aqui a gente que hoje também é dia da TV. Oi, a gente está aqui desde as 7h30 da manhã, trazendo muita informação para todo mundo. Só que no dia 11 de agosto de 1827, pouquinho tempo atrás, Dom Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores no Brasil. Foram criadas as faculdades de Direito de Olinda, em Pernambuco, e também do Largo do São Francisco, em São Paulo. Pioneiras no ensino superior. E aí eu disse que dia do advogado, a gente está com uma advogada criminalista aqui do nosso estúdio de lado para falar sobre os principais desafios da profissão. Yádia, muito bom dia para você. Eu acho que eu começo perguntando o que é ser advogado. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? Um dia especial. O que é ser advogado, né? O advogado é abarcar, né, todos os problemas, os direitos das pessoas e honrá-los como se fosse o próprio, né? É você satisfazer, é você proteger, é você pleitear aquilo que as outras pessoas precisam de uma contraprestação da justiça. É uma profissão que envolve muita coisa positiva, muito estudo. Eu acho que não é qualquer um para poder se interessar, mergulhar em tantos livros, em tantas leis, códigos, artigos, para conseguir defender outra pessoa sempre, né, Yádia? Ou uma instituição, uma pessoa, ou alguma coisa que não seja o próprio advogado. É lógico que o advogado tem o ideal, é a profissão, mas você sempre defende alguém do lado, né? Sim, o advogado, ele já está especificado na nossa Constituição Federal como indispensável. Olha que expressão, né, forte. Ele é indispensável à administração da justiça, à realização da justiça. Então, o advogado é uma carreira que exige realmente muita leitura e muita atualização. Por quê? Porque as nossas leis estão em constante mutação, mas em constante mesmo, quase diariamente, né? Essa época de pandemia, inclusive, o que a gente teve de alterações legislativas e um bom profissional, ele está sempre atualizado. E essa atualização, com certeza, a partir de muita leitura, muita leitura. Até a profissão, ela é conhecida, mas tem que ler muito, né? Primeiro, quem entra na faculdade de Direito, acho que as primeiras perguntas, nossa, mas tem que ler muito, e realmente a nossa dedicação realmente é a atualização através do estudo, através da leitura. Yádia, o direito se divide em várias áreas, você inclusive é advogada criminalista. Quais são os principais desafios que um advogado criminalista
enfrenta no dia a dia? Existem, assim, o curso, né, a profissão, ela se divide realmente em muitas áreas, assim, até meio desconhecidas, né, concorrencial, informático, tecnológico, né, mas a área criminal, o advogado criminalista, que é uma das áreas mais tradicionais do curso de Direito, como o trabalhista, né, como o advogado de família, é uma profissão, assim... vamos dizer, bem... complexa. As pessoas talvez não compreendam muito bem qual que é a função do advogado criminalista, porque não é advogado de bandido, não defende crime, né? Não defende o fato em si, mas sim um julgamento justo. Nós estamos ali, a nossa função como advogado criminalista é realmente garantir um julgamento imparcial, um julgamento justo. Eu acho que justamente isso que você comentou agora, principalmente nesta área do direito, é lógico, como a gente disse, hoje é dia do advogado, e são diversas áreas de atuação, já que a gente está aqui como advogada criminalista, muitas vezes eu acho que você se perguntou, ou como também professora do curso de Direito aqui do Claretiano Centro Universitário, as pessoas ou os alunos que acabaram de entrar no curso, eles querem entender as principais áreas de atuação e até mesmo entender isso. Quantas vezes a gente não vê um filme, não vê um documentário ou alguma coisa muito impactante e pensa, como pode alguém estar do lado ou estar junto de uma pessoa que cometeu um crime tão hediondo assim? É o papel, e você disse, né? É para o julgamento, não tem com relação à ideia do que aquela pessoa fez, aquela atitude, né, Yadi? É muito engraçado você dizer isso, porque realmente quando eu recebo os alunos nos primeiros anos do curso, eles vêm com uma mentalidade, né, da área criminal, meio que preconceituosa, e aí quando a gente vai desmistificando realmente a área penal, eles vão vendo esses direitos, porque é uma briga. O réu, vamos dizer, a figura do réu, ele está brigando com todo um aparato judicial, todo um aparato estatal, né? É a polícia judiciária, o Ministério Público, até a própria magistratura contra um indivíduo, né? E que só tem realmente o seu advogado, a fiscalização do seu profissional adequado, né, do seu advogado, para lhe garantir um mínimo de um julgamento realmente imparcial e justo aí. Yadi, o que era a profissão quando você começou, quando você decidiu ingressar no curso de Direito, e o que é agora? É lógico que você disse, é uma constante atualização das leis, de tudo, principalmente numa época como essa. Mas o que você sente principalmente de diferença com relação lá ao seu começo e agora, depois de um tempo na profissão? As principais diferenças, sem sombra de dúvida, são as áreas em expansão, porque na minha época, gente, eu me formei em 96, né? Já passei na OAB em 97, então eu acompanhei aí, por exemplo, um novo Código Civil, um novo Código de Processo Civil, então havia realmente... Houve muita alteração legislativa, aumentos de profissionais, porque na minha época ainda nós tínhamos pontualmente algumas faculdades na região, agora nós temos praticamente um curso em cada município, até mais de um curso em cada município. Então, o número, hoje nós estamos em 1.300.000, mais ou menos, advogados em todo o território nacional, é muito profissional. É quase um advogado a cada grupo de 150, 160 habitantes. E, então, houve um crescimento demais, uma demanda demais. Ficou abarrotado o mercado? Não acredito que ficou. Por quê? Porque as áreas também se espalharam, né? Hoje a gente vê realmente muitas funções que um advogado pode prestar. Como, por exemplo, mediação, arbitragem, né? Não se falava na minha época um profissional que vai mediar, né? Sair da esfera judicial, resolver esses problemas na esfera extrajudicial. E eu acho que esse é um advogado do futuro, né? Evitar ações judiciais, mediar, né? Resolver esses conflitos sem buscar efetivamente a esfera judicial. A área ambiental,
ela também hoje, eu acho que também tá crescendo demais, né? O direito eleitoral, o direito digital, tecnológico. Hoje a gente a gente tem uma experiência, está vivendo uma experiência muito digital e não está sendo diferente com o direito. É muito interessante, é uma profissão muito bacana, eu acho. Tenho conhecidos que são advogados, eu acho sempre muito interessante, e por isso, né, por essa intensidade também que é a profissão de estar o tempo inteiro ligada a tudo, a toda atualização, muito bacana, né, Gra? E Adi, aproveitando, você tem uma expectativa do que vai acontecer com o direito nesses próximos anos? Eu acho que é uma nova... A gente entrou numa nova era, o direito vai se adequar realmente nessa tecnologia, nessa era digital, e eu acho que veio para ficar, facilitou demais. Eu acredito que os processos já eram digitais, já estavam numa fase digital. Essa é uma outra coisa que também eu passei por essa evolução. Nós tínhamos processos físicos, né, tudo no papel, tudo reduzido a termo. Eu ainda peguei muitos processos que eram datilografados, né? Imagina, hoje os alunos de agora sequer imaginam o que seria isso. Então a gente já peguei essa fase dos processos digitais, agora as audiências digitais, as audiências online, né, sustentações orais nos tribunais. Então é algo que eu acho que vai ser encampado, aquilo que auxiliou, aquilo que agilizou, acredito que vai permanecer. Tá certo, Yádia. Parabéns pela profissão, parabéns pelo Dia do Advogado. A gente recebeu aqui diversos recados. Maraísa de Paula Melo parabenizando todos os advogados pelo dia e até mesmo o companheiro de profissão que está sempre aqui com a gente, Dr. Alexandre Carrilli. Parabéns a todos os colegas advogados e advogadas. Profissão essencial à justiça. É isso, né, Yádia? Eu agradeço, parabenizo os nossos colegas também pela data, uma data muito simbólica. E deixa eu falar uma curiosidade. Hoje comemorava-se, vou falar no passado, porque o momento já não, né, eticamente falando, não se aplica mais, mas o Dia da Pintura. A famosa, sabe por que o Dia da Pendura? Por quê? Como os primeiros cursos, né, universitários, os cursos jurídicos aconteceram com o decreto, né, do Dom Pedro I, foi uma faculdade em Olinda, uma faculdade de Direito de Olinda e a faculdade de Direito do Largo São Francisco. E os alunos que frequentavam, né, os estudantes dessas universidades, né, dessas faculdades, eles eram muito queridos, né, muito incentivados por comerciantes, e os comerciantes costumavam oferecer, né, alimentações gratuitas, porque o esforço, dedicação, estudo, né, muitas vezes faziam com que esses estudantes tivesse algum tipo de dificuldade. Então, os comerciantes, eles ofereciam, principalmente nas datas comemorativas, alimentações gratuitas, e aí instituiu o Dia da Pintura. Bacana. Além do Dia da Pintura, Dia do Advogado, hoje também é Dia do Estudante. Dia do Estudante. Tem relação também com o Dia do Advogado e, como a gente disse, também Dia da Televisão. Yádia, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela profissão. E a gente está sempre aberto a nossas conversas. A Yádia é sempre uma parceira aqui da TV Claré. Muito obrigada, estarei sempre à disposição. Obrigado. Falando ainda desta área, né, só que com relação à parte política, a defesa de Fabrício Queiroz recorreu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a prisão domiciliar determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de habeas corpus é para que ele seja colocado em liberdade, sem nenhuma restrição. O pedido agora, Gustavo, vai ser analisado pelo ministro Gilmar Mendes. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Queiroz está em prisão domiciliar desde 9 de julho, quando o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, concedeu benefício a ele e à mulher, Márcia Aguiar. Na decisão, Noronha descreveu que as condições pessoais de saúde e idade de Queiroz não recomendariam mantê-lo na cadeia durante a pandemia do novo coronavírus. Márcia recebeu o benefício mesmo estando foragida desde 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. Noronha atuou no caso porque respondeu pelos casos urgentes que chegaram ao tribunal durante o recesso do Judiciário. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro do esquema das rachadinhas. As irregularidades teriam ocorrido no gabinete de Flávio Bolsonaro,
Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. O parlamentar nega as acusações. Grau, 8 horas e 20 minutos. A gente precisa girar pela última vez nesta terça-feira. Em 2 minutos a gente está de volta, trazendo a retomada do comércio aqui na cidade de Rio Claro. Ontem, ao meio-dia, as portas se abriram. A gente volta em 2 minutos. De volta com a corda, agora 8 horas da manhã e mais 22 minutos desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Voltando aqui para falar um pouco sobre a previsão do tempo para este dia. Rio Claro que registrou já na madrugada de hoje uma mínima de 11 graus e vai registrar a temperatura máxima de 28 graus. A amplitude térmica continua bem grande aqui na cidade de Rio Claro. De acordo com o CPTEC, né, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, nada de chance de chuva, apenas 5%. Lógico que de vez em quando cai aquela chuva, o CPTEC erra. E nesse caso a gente até torce para que chova de fato. Ontem, de novo, uma grande queimada foi registrada na área da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, mais para o lado de Araras, uma enorme cortina de fumaça branca estava no céu da cidade de Rio Claro. E essa é a temperatura para hoje. Para quarta-feira, a previsão é de uma temperatura máxima de 30 graus e a mínima ainda de 11 graus. Falando de coisa boa, falando de coisa nova e história também. É um outro lugar que foi totalmente remodelado, é o cemitério do distrito de Cascalho, em Cordeirópolis. Mas por lá, Gustavo, a causa assumida foi outra: o resgate das tradições e da história dos imigrantes italianos. A inauguração foi no sábado. Cada detalhe é uma viagem pela história. O novo cemitério do distrito de Cascalho, em Cordeirópolis, foi pensado para reviver a cultura italiana e, mais do que nunca, deixá-la presente na eternidade. O novo portal foi inspirado em cidades da região de Trevisan, norte da Itália, mas por aqui adaptações precisaram ser feitas. E essas ruas você não acessava praticamente alguns túmulos, e a gente criou essas ruas, tudo. O piso mesmo, o piso tinha que retratar o passado, por isso que eu falei do tijolo. O tijolo era feito tudo com tijolos, o chão. Então a gente criou isso daí tudo com tijolo. Então as árvores existiam aqui no passado também, voltamos com isso. Então nós estamos retratando o passado e semelhando com a Itália alguma coisa. São dezenas de túmulos originais de 1893, data da construção do cemitério.
hoje dividem espaço com estruturas mais modernas e essa interação com o novo deve ser intensificada. Recursos digitais foram instalados para trazer informações importantes a quem visita. Você vai chegar, você vai pesquisar o nome que você quer e vai estar o nome da rua, local. E as pessoas vão poder vir alimentar esse totem também da gente. Pode fotografias, pode ser até endereço colocado de quem é essas pessoas. Não é turístico, é uma visitação do passado e as pessoas sintam que tem uma família, entendeu? Isso é muito legal. O grande desafio é que muitos túmulos não têm a identificação de quem está sepultado. Esse espaço, por exemplo, é dedicado às crianças que morreram logo nos primeiros anos da chegada dos imigrantes italianos. Restaram apenas as cruzes, as mesmas que foram colocadas no final do século XIX. Quando a gente fala de uma obra no cemitério, né, a gente está pensando justamente da preservação do patrimônio histórico, tanto material como imaterial, né? É uma região que tem muita história, muita família passou por esse espaço e ainda passa por esse espaço, e essa preservação é fundamental do ponto de vista cultural, do turismo, de modo geral. Com a imagem centenária da padroeira do distrito, Nossa Senhora da Assunção, a bênção deste novo período que se inicia. Realmente foi uma coisa bem feita. Quem teve essa ideia, ou os que tiveram essa ideia, estão de parabéns realmente, porque ficou um serviço muito bem feito. Todo mundo que está vindo aqui só tem elogios. Meu avô foi coveiro nesse cemitério, meu pai foi coveiro nesse cemitério. E assim, né, eles estão enterrados aqui, né? Então, assim, uma homenagem muito bonita. Parabéns, né, a quem idealizou, a quem fez, né? Bom, de volta aqui, em meio à pandemia, falar um pouco do no money, né? Falando um pouco da parte econômica, a gente prometeu a matéria sobre a retomada, né? A volta do comércio aqui na cidade de Rio Claro. Na última sexta-feira, o governo anunciou a nossa região na fase amarela e a gente vai trazer a reportagem feita pela Nathalie Oliveira e também pelo Ricardo Bortolini na tarde de ontem. Mas, em meio à pandemia do novo coronavírus, as vendas do varejo encolheram 8,8% na semana do Dia dos Pais, na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com dados divulgados pela Cielo nesta terça-feira. Os números da empresa de meio de pagamentos foram mensurados por meio do índice Cielo do Varejo Ampliado, que utiliza modelos matemáticos e estatísticos para calcular o desempenho do setor e não leva em conta apenas a base de clientes da companhia. Apesar do recuo, o número é visto como um sinal de recuperação. No Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, a queda foi de 26%. Ou seja, os resultados negativos do setor têm sido cada vez menos intensos. E essa, de fato, é a tendência, né? É uma queda, principalmente nessas datas mais significativas, até porque o comércio ficou fechado por muito tempo aqui mesmo na cidade de Rio Claro, desde o mês de julho inteiro fechado, uma boa parte de junho, a primeira semana de agosto também. A tendência é dessa queda, mas na última sexta-feira, Rio Claro então voltou para a zona amarela, uma zona que permite que serviços não essenciais possam ficar abertos, com algumas restrições, e é isso que a gente acompanhou, a retomada do comércio aqui na cidade na tarde de ontem. De novo, a nova rotina. Medir a temperatura, organizar quem está do lado de fora e controlar a quantidade de pessoas circulando do lado de dentro. Isso porque, nessa fase, o comerciante só pode atender 40% da capacidade. Como o espaço da loja é bem pequeno, a única opção para a dona desse armarinho foi trazer o balcão para frente. E mesmo assim, colocou o aviso do uso da máscara e disponibilizou o álcool em gel e senha de atendimento. Não dava para controlar a entrada, porque as pessoas não param, elas entram e querem, então não tem como mesmo. A senha a pessoa tem que pegar e esperar mesmo. Meire está há quase 5 meses sem vender nada. Ainda não parou para fazer o balanço dos prejuízos. Não fiz ainda, não tive tempo de fazer, nem estou pensando muito em fazer para não ficar muito assustada. Uma conta que o comércio, no geral, ainda não fez. Não temos um número oficial pesquisado, mas inúmeras lojas, as pequenas, ou fecharam de vez, ou elas retrocederam uma fase do tipo, antes eu vendia na minha casa e agora eu fui para a loja, teve esse problema todo, agora eu voltei para minha casa. Então, nós não temos esse número, mas a gente conhece inúmeros casos
E é perceptível também, quando você anda pela rua, que você vê inúmeros prédios sendo reformados, ou por imobiliárias, ou por donos de imóveis, para que novos inquilinos ocupam esse ambiente. Rio Claro passou direto para a fase amarela do plano de flexibilização do governo São Paulo. E isso só foi possível porque, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde, o número de casos registrados nas últimas 3 semanas caiu. Na última semana de julho, foram 353 confirmados da doença e 14 óbitos. Já entre os dias 1º e 8 de agosto, o número de casos positivos da Covid-19 foi 318 e foram 9 mortes por causa da doença. A última vez que a cidade reabriu o comércio, o número de casos da doença aumentou. E da fase laranja, se viu obrigada a retornar para a etapa mais rígida do Plano São Paulo. Por isso, apesar de ter avançado direto para a amarela, a população tem que ter consciência que, mesmo assim, ainda não é hora para bater perna. Tenho um objetivo, estou terminando minha casa, então como eu estou terminando, eu precisava comprar essas coisas para poder finalizar, mas só vim exatamente por causa disso, pegar a cortina. As outras coisas, por exemplo, no comércio durante o comércio fechado, você comprou como? Pela internet. Porque era uma coisa de muita necessidade. Eu não iria vir aqui se não fosse uma coisa necessária. O que você comprou que você estava precisando muito? Calça jeans. Calça jeans, blusa para trabalhar. Eu estava ficando sem já. E aí veio para o comércio exatamente para isso. Mas pôde experimentar, por exemplo, lá dentro da loja? Não. Aí eu fui na sorte. Peguei, senão vou ter que vir aqui de novo. Não dá nem para bater perna, não dá para namorar vitrine, nada. Não, eu só fui ali mesmo buscar um papel na Casa Bahia, porque não tinha que vir buscar. E pagar os carnês que tá atrasado, né? É o único jeito, porque você não pode deixar atrasar. E eu falei, eu vou lá, vou deixar meu filho especial em casa com meu irmão e vou lá. Porque abriu meio-dia, né? Vale lembrar que o uso da máscara é obrigatório. Mas muita gente arriscou circular pelo comércio sem ou usando da forma inadequada. Além disso, teve quem não cumpriu outras medidas essenciais. Tava bem cheia. A fila, o pessoal não tava respeitando. Então eu tentava me afastar assim, sabe, para não ser grosso, para não falar para a pessoa, mas tava bem difícil. Não vai ser difícil achar esse tipo de flagrante na rua. Infelizmente, eu já faço esse anúncio aqui. Ontem também pela manhã nós fomos às ruas do centro, tinha um casal sem máscara no meio do jardim público. Eu não consigo entender. Já que é para sair de casa, se tem necessidade, use os aparatos, o álcool em gel, não colocar a mão em coisas que você não sabe quem tocou, mas isso vai acontecer e aí daqui 2 semanas, se esse descuido for muito grande, o número de casos vai explodir de novo. E aí a zona amarela vai ficar para a história. A gente vai voltar para uma zona laranja, zona vermelha. Lógico que eu não estou torcendo para isso. É que é uma conta muito simples, na minha opinião. Sair sem máscara, acumular no meio de uma pandemia, o vírus está esfregando as mãos. Infelizmente, a irresponsabilidade ainda é maior. É preciso conscientização pra gente não regredir, né, Gustavo? Exatamente. 8 horas da manhã, mais 33 minutos. Já deu a nossa hora. O Acorda desta terça-feira fica por aqui. Vocês acompanham a programação da Claretiana FM. Tem Gabriel Rosim com painel Claretiana. Tem também Santo Rosário com Padre Jorge Pinheiro. E mais tarde, 12h30, Paulo Lima com Rio Claro Notícias. O Acorda volta amanhã às 7h30 da manhã com Gustavo Negreto e Graziele Geronde. Até amanhã. Bom dia. Valeu!